Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos começar as perguntas de hoje com a Mara Cristina. Ela diz: Olá, irmãos em Deus. Eu tenho uma dúvida sobre o modo de fazer decretos. Há alguns dias atrás estava ouvindo o programa gravado na rádio, se eu não me engano, número 27, em que uma ouvinte dizia que tinha dificuldade em encontrar tempo para fazer os decretos e, nesse momento, me veio a dúvida sobre a forma que faço os meus decretos. Pois bem, eu não pronuncio os decretos de forma falada, mas mentalmente. Percebi que, fazendo assim, eu sinto algo esquentando no chakra frontal e uma sensação muito boa de paz e dever cumprido. Além disso, durante o processo de decretar, parece que cada um deles me influencia de uma tal forma que sinto muita calma e esqueço do barulho ao redor, que nestes momentos não me incomoda e nem me atrapalha. Por conta disso, eu comecei a fazer os decretos mentalmente e em qualquer lugar, na fila do banco, quando estou caminhando ou dirigindo o carro, e parece que sinto uma presença diferente comandando as minhas atividades quando faço os decretos, tanto que antes, quando eu dirigia o carro, eu era muito impaciente, mas desde que comecei a fazer os decretos no carro, o percurso aparenta estar mais curto. E tudo corre muito bem, e já perdi a conta das vezes de acidentes que foram evitados e outros que aconteceram perto de mim, mas que nem sequer me atingiram de leve. Pois bem, minha dúvida é, fazer decretos mentalmente sem pronunciá-los verbalmente é menos eficiente que se os fizesse de forma falada? Será que eu poderia potencializar esses decretos falando-os em vez de só decretá-los mentalmente? Que Deus abençoe a todos, Mara Cristina. Mara, Deus é a palavra e a palavra é Deus. E Deus disse, haja luz, e a luz se manifestou. Este assunto é bem discutido em nossa aula dos ciclos cósmicos. Nós podemos pensar com Deus e com os seus enviados, os anjos, os arcanjos, os Elohim, os mestres ascensos. Perguntamos mentalmente aos mestres para evoluirmos, para tirarmos dúvidas, para tomarmos decisões antes de abrirmos a boca ou partirmos para uma ação física. Podemos conversar com Elmória mentalmente, por exemplo, mas para manifestarmos a luz, para manifestarmos a energia que queremos, precisamos falar ou agir. Sem o comando do som, nada pode existir, nada pode se manifestar. Você pode transmitir mentalmente a outra pessoa que atue por você, mas sua própria ação requer a palavra ou o ato físico. Por isso, os mestres ensinam que o chakra da garganta rege a garganta, os ouvidos, o nariz e todos os atos físicos, pois o primeiro raio é o mais físico de todos os 7 raios. As manifestações espirituais acontecem com a invocação oral. Assim, Mara, vemos que há um momento para pensar e um momento para falar. E um jamais substituirá o outro. Claro, não é, Paulo? Veja, na hora que ela está na fila do banco, ela vai pensar, e esta oração tem valor, eu não diria nesse momento que é um comando de luz ou um decreto, mas é uma oração que tem sua hora, que tem seu valor, que vai ajudar aquelas pessoas que estão ali, na frente e atrás dela. Mas realmente não substitui a palavra. Quando nós estávamos em Montana, Elizabeth Clare Prophet ensinava que todos os alunos deviam ter o seu Walkman, e todos tinham. E nós estávamos sempre naquelas horas de trânsito, de um lugar para o outro, de recreio, a gente aproveitava para ouvir os decretos mentalmente, e quando as pessoas estavam no carro, colocavam CDs. Naquele tempo nem era CD ainda, fitas cassetes que eram colocadas nos carros para a pessoa, enquanto ia para casa, para o trabalho, aproveitar a fazer o exercício da palavra auxiliada pelo decreto na fita cassete. E assim, essa é uma das razões também que a gente fez os CDs de comandos de luz para vocês aproveitarem as horas que estão no carro
e vão limpando aquelas ruas por onde vocês passam, vão levando aquela luz que vai ajudando tantas pessoas. Claro que vocês podem orar sozinhos, isso tem muito valor, mas o comando de luz ali no CD ajuda, você se distrai, olha isso, olha aquilo, tem que ter sua atenção no trânsito, e o CD vai ajudando você a fazer um decreto contínuo por onde quer que você vá. Isso produz muita limpeza espiritual nas cidades, e aqueles que estão usando já têm notado. Olha, Mara, com certeza pensar um decreto tem seu valor. É lógico que você se enche de luz quando isso faz. Essa sua proteção aumenta, com certeza. Diga-me onde estará a sua atenção e lá estará a sua energia. Se você coloca a energia nos mantras, nos decretos, se você coloca os seus pensamentos nos mantras e nos decretos, você se enche de luz. Mas a ação desta luz sobre o físico necessita de uma ação física e oral. Isso é o ensinamento dos mestres. Eu penso, inclusive, que se você pensar um mantra muito tempo e de repente abrir a boca para falar, a sua palavra sai com muito mais poder. Ele vai ser potencializado dentro de você e a hora que você abrir a boca para falar, ele sairá mais forte. Até isso eu penso dessa forma. Mas tem gente que não ora nunca. Tem gente que prefere rezar sempre em silêncio. Isso não existe. Oração exige fala. Decreto exige fala. Uma hora ou outra. É claro que quando eu não posso falar, eu falo ou muito baixinho que as pessoas que estão perto não ouvem, ou eu medito naquele mantra para depois falar. É uma maneira de você manter isso. Certo, Maria Lúcia? Certo, e não esquecendo que Jesus disse, a palavra é a espada. É como uma espada que corta o mal. A próxima pergunta vem da Ana Rajão. Ela diz: é uma grande alegria enviar esta mensagem a vocês. Meu nome é Ana, resido na região metropolitana de Belo Horizonte. Venho acompanhando os ensinamentos transmitidos por você e pela Maria Lúcia no site e agradeço a Deus em recebê-los porque os mesmos têm sido uma dádiva em minha vida e ocasionando modificações significativas no meu ser e na minha família. São o roteiro diário de luz. Agradeço ainda o trabalho de vocês porque ele é a exemplificação da perseverança no bem. Neste contato, que espero seja o primeiro de muitos, senti o meu coração bem à vontade para enviar esta mensagem. De outras vezes tentei e deletei todas porque não consegui ser objetivo o suficiente. Fiz esta semana um plano de cremação pessoal para que seja realizado este procedimento quando a minha vida orgânica atual cessar. Como tantos, fui adepto e praticante da doutrina espírita durante muitos anos, desde a minha adolescência. E há 2 anos a minha sintonia foi modificando-se, abrindo a minha consciência e o meu coração para os ensinamentos dos mestres da grande fraternidade branca. E a vivência desta aprendizagem é parte integrante da minha vida diária. Existe alguma orientação dos mestres em relação ao tempo após constatada a morte cerebral do indivíduo para efetuar o procedimento da cremação? Agradeço-lhe se você puder orientar-me sobre este assunto. Que Deus abençoe a você e a Maria Lúcia agora e sempre. Abraços, Ana. A Cristina também fez uma pergunta sobre cremação. Olá, queridos irmãos, na luz, é com muita alegria que acompanho e sou grata por esse trabalho de vocês. Sei bem o valor deste programa e do site, pois antigamente era muito difícil obter ajuda e informação e a caminhada bem mais longa e árdua, mas para a vitória da luz de Deus estamos aqui ainda firmes e fortes na senda da iluminação. Bem caros Maria Lúcia e Paulo, gostaria de saber sobre as providências funerárias corretas a serem tomadas para a preservação do átomo permanente. Se possível, explicar mais sobre este átomo permanente, caso alguém desconheça. Em pesquisas e debates que participei, as conclusões não foram satisfatórias. Em segundo lugar, sobre o chamado que deve ser feito para Arcanjo Miguel, para o resgate da alma desencarnada e a leve a salvo para o planetário. A quem se deve comunicar a morte para que se façam os chamados? Eu sou solitária na minha fé e não teria quem fizesse os chamados por mim. Posso apelar desde já preventivamente?
tenho um bom momento nos trabalhos com o Arcanjo Miguel e Astreia. E em terceiro lugar, a questão do átomo permanente envolveria a questão dos transplantes? Qual a visão dos amados mestres sobre estas questões que, ao meu ver, estão interligadas? Desde já, eu sou grata pelo esclarecimento. Um grande abraço, mais paz e mais luz. Cristina Ribeiro. Excelente decisão a sua, Ana. Sim, os mestres recomendam a cremação. O fogo físico queima e transmuta alguma porção de karma e libera as energias mais rapidamente. Assim como Jesus saiu do sepulcro no terceiro dia, a cremação também deve ser feita no terceiro dia. Nesse período, a alma tem a oportunidade de pregar o Evangelho no plano astral. Cristina, você pode sim pedir preventivamente. Peça ao Arcanjo Miguel que acompanhe a sua alma após a transição, até a presença dos senhores do karma. Ana, você pode pedir a alguém que saiba os decretos ou os comandos de luz para fazer São Miguel junto ao corpo, após a transição. Você pode ter mais detalhes sobre este ritual na aula em CD intitulada Como Ajudar os Mortos. Cristina, sobre átomo permanente, nada tem a ver com transplante. O átomo permanente é a presença eu sou individualizada no homem. Quando o buscador eleva sua alma a ponto de atingir o casamento alquímico com o espírito, então ela se torna também imortal e um átomo permanente. A caminhada na senda espiritual, a caminhada iniciática, tão bem conduzida pelos mestres ascensos, leva a alma a este ponto. Nós não temos que pensar em preservar o átomo permanente, mas sim em nos autoaperfeiçoar para nos tornarmos dignos da união com ele, que é a perfeição. O Hélio fez a seguinte pergunta. Muita luz, gostaria de saber o que significa Hélios em Hélios e Vesta. Agradeço, Hélio. Hélios significa sol. O sol é Hélios e Hélios é o sol. O sol, o Deus Sol. Hélios e sua chama gêmea Vesta são a hierarquia máxima do Sol, do nosso sistema solar. Eles são os representantes de Deus Pai e Mãe para a nossa galáxia. Vesta é considerada a deusa do coração e ainda a deusa do fogo sagrado e a deusa do lar. Durante muito tempo eu não conseguia compreender a extensão deste ensinamento, de que alguém seja um planeta, um sol. Surya incorpora o planeta Sirius. Sanat Kumara e Vênus incorporam o planeta Vênus. Omnitas incorpora o planeta Violeta. Hermes Trismegistus incorpora o planeta Mercúrio, e assim por diante. E assim, sei que quando olho para o Sol, ou para Vênus, ou para Sirius, ou para Mercúrio, entre muitos outros planetas iluminados, estrelas brilhantes, estou olhando para a luz de um mestre, de um ser que me olha também. Os mestres nos dizem que a nossa energia está onde colocamos a nossa atenção. Assim, se olho para o Sol, minhas energias estarão atingindo o Sol. Se falo com o Sol, ele me ouvirá a minha voz, o meu chamado. Se olho para ele, ele também me verá. De fato, como já contei aqui no programa, 2 grandes mudanças na minha vida ocorreram logo após eu conversar com Hélios e Vesta, olhando para o Sol. É claro que olhar para o Sol precisa ser na hora em que ele está nascendo ou se pondo. Ninguém quer queimar a vista aqui, não é mesmo? Seja como for, esses seres de luz são tão fortes e superiores que eles atuam em nossas vidas, pois seus raios de luz tocam a Terra todos os dias. Pense nisso. Maria Lúcia, a Débora pergunta: olá, Paulo e Maria Lúcia, sou fã do trabalho de vocês, tenho obtido muita ajuda com o site, bem como com o programa. A minha dúvida é, comecei a fazer os comandos de luz para o Arcanjo Miguel e Astreia, e muitas mudanças já estão ocorrendo desde que comecei há 1 mês. E surgiu uma oportunidade de mudança de casa,
o que eu estava esperando que acontecesse em algum tempo, se bem que o comando não estava sendo direcionado para esse problema. Foi ótimo, mas como eu faço agora com a energia que está envolvendo o meu altar? O que posso fazer para não desperdiçar essa energia tão forte? E, finalmente, o que fazer na nova casa, como agir com relação à energia instalada dos atuais moradores? Agradeço desde já, pois tenho certeza que vocês vão conseguir me ajudar. Desejo um grande abraço repleto de luz e parabéns pelo lindo trabalho que realizam. Fiquem na luz dos mestres, assim seja. Débora Gaia. Muito boa sua pergunta, Débora querida. Realmente, precisamos respeitar este foco de energia magnética que está em nosso altar quando fazemos um trabalho devocional contínuo. Se você for mudar o seu altar de lugar, de casa, ou mesmo quando fizer limpeza nele, faça o seguinte: acenda uma vela, curve-se diante da luz do seu altar, agradeça a Deus toda a luz que ali está e as bênçãos que ela trouxe, faça uma pequena oração ou entoe um mantra e depois diga: em nome e pela autoridade do meu Santo Cristo pessoal, eu peço à minha amada e poderosa presença Eu Sou que eleve a luz deste altar ao plano etéreo, até que o meu altar esteja pronto no novo endereço. Ou, enquanto limpo este altar. Depois, faça o mesmo ritual e peça que a luz do altar seja descida novamente do plano etéreo e ancorada ali, naquele foco de energia, naquele altar. Na primeira faixa do CD Astréia e Miguel, tem um poderoso chamado de purificação da casa, que é um verdadeiro exorcismo. E você deve, no princípio da casa nova, fazer esta oração em várias peças da casa, ou melhor, em todas as peças da casa, para uma limpeza total. Talvez no mesmo dia vai um pouquinho cada uma peça, ou cada dia começa numa peça diferente. O uso da espada de São Miguel também ajuda muito na limpeza espiritual da casa e também de quarto de hotel quando estamos em viagem. Você pode encontrar maiores explicações de uma aula detalhada nesses dois temas, intituladas Como Abençoar Sua Casa e A Espada de São Miguel. A Nadir Mari faz uma pergunta. Ela diz: queridos irmãos, gostaria que vocês falassem um pouco para nós sobre Leonardo da Vinci e sua espiritualidade. Minha gratidão eterna, Mari, de Araçoiaba da Serra, São Paulo. Mari, o grande diretor divino, em seu ditado dado ao mensageiro Mark Prophet em junho de 1965, na Pérola de Sabedoria, volume 8, número 25, disse o seguinte sobre o Leonardo da Vinci. Abre aspas. Leonardo da Vinci e muitos dos grandes pintores do mundo, em seus devaneios, contataram os mais altos reinos etéreos e angélicos. Desenharam do fundo de suas inspirações e meditações benefícios que foram conservados pela humanidade até o presente momento. Fecha aspas. Em seu dicionário esotérico, Blavatsky fala de Da Vinci também. Ela diz, abre aspas, Leonardo da Vinci é mais conhecido por suas pinturas, notadamente Mona Lisa, e foi ainda muito bem sucedido como cientista, inventor e profeta. Nestas atividades manifestou as qualidades do quarto, quinto e terceiro raios, respectivamente. Parece que ele tinha consciência do sistema heliocêntrico uns 30 anos antes que Copérnico o divulgasse, quinto raio. Era ilustrado em filosofia, terceiro raio, anatomia, astronomia, botânica, ciência natural, medicina, ciência óptica, meteorologia e até mesmo em aviação, todas atividades do quinto raio. Alcançou grandes resultados nestes campos e transmitiu conhecimentos que ainda hoje são utilizados pelos cientistas modernos. Era bastante versado em arquitetura, sexto raio, música, quarto raio, e arte bélica, primeiro raio. Fez projetos para a produção em massa de canhões, munições e outros tipos de armas que poderiam ser encaradas como ancestrais dos tanques de guerra.
Da Vinci fez estudos acurados sobre a vida e os movimentos de asas e penas de aves, procurando extrair deles o segredo do voo. A construção moderna de aeronaves não diverge significativamente das linhas por ele formuladas. Uma de suas turbinas de água chega a ser quase moderna na construção, assim como o seu odômetro, instrumento para medir distâncias para a contagem dos giros das rodas, e seu guindaste mecânico. Ele projetou um barco movido a rodas, uma ponte construída de cantileveres oscilantes, um carro a autopropulsão, inventou rolamentos e construiu hidrovias, valendo-se de sistemas de comportas utilizadas ainda hoje em Milão e no Canal do Panamá. Por isso, foi ele um exemplo notável da combinação dos terceiro, quarto e quinto raios, num nível individual altamente desenvolvido, não se mostrando de forma alguma deficiente quanto às forças e qualidades dos outros 4 raios. Fecha aspas. Blavatsky. Que maravilha, né? Uma pessoa, quanto pode contribuir uma alma elevada para a humanidade. Aproveitou o tempo, né, Maria Lúcia? Não ficou com pena de si mesmo, dedicou o seu tempo todo ao próximo, a criar coisas que realmente fossem úteis à humanidade. Maria Lúcia, a próxima pergunta também é da Nadir Mari. Ela diz assim: gostaria de fazer 2 perguntas hoje. Em relação às almas gêmeas, é mais comum elas nascerem mais ou menos na mesma década e geograficamente próximas? Gostaria muito de compreender qual a principal diferença entre o grau crístico e o grau búdico e se Jesus ensinou sobre o budismo para os seus discípulos. Com carinho e gratidão, eu sou Mari, de Araçoiaba da Serra, São Paulo. Querida Mari, uma chama gêmea pode estar encarnada e a outra não. Elas costumam também nascer na mesma família para desenvolver o amor em várias formas de relacionamento. Por exemplo, podem ser mãe e filho, pai e filha, avó e neta, primo e prima, irmão e irmã, ou amigo e amiga. É possível também uma chama gêmea estar ascensa e a outra em um nível astral, isto é, muito pouco evoluída espiritualmente. Tudo isso é uma questão de karma que cada uma criou. Embora se alternem, isto é, quando uma encarna no aspecto feminino, a outra está no aspecto masculino. Quanto à sua segunda pergunta, são 2 sendas iniciáticas que conduzem à mesma meta, que é a iluminação, a unidade com o Pai. É a senda da cristicidade e a senda do Bodhisattva. Cada pessoa se sente melhor nesta ou naquela. Quando comparamos os ensinamentos de Jesus e de Gautama Buda, nós vemos que a essência do ensinamento é a mesma. Perguntaram a Gautama Buda se ele poderia resumir seus ensinamentos em uma só palavra, e ele disse: atenção. Jesus dizia: vigiai e orai. Isto é, a atenção deve estar sempre na presença de Deus em seu interior e vigiando o próprio pensamento para não perder esse foco. Dando exemplo, ambos ensinaram o desapego, a renúncia, a adorar a Deus, a amar o próximo, a compaixão, o perdão e a luta para atingir suas metas, para realizar suas missões. Jesus é também um Buda e Gautama Buda é também um Cristo. Eu acho que a palavra do dia hoje, nesse trabalho nosso, é foco, é atenção. Nós, os filhos da luz, estudantes dos mestres ascensos, precisamos aprender a dedicar tempo para focar aquilo que é necessário ser focado. A indústria da diversão, do entretenimento hoje é muito forte. A falsa hierarquia domina a maior parte dela, com o intuito de colocar a atenção dos filhos da luz na matéria.
no prazer, na diversão, para que não sobre tempo algum para pensar em Deus, para orar e até para a própria realização do plano divino, que exige sempre pensar no próximo, que é outra palavra-chave do dia de hoje, o próximo. Quem é o seu próximo que necessita de você? Aonde é que as suas qualidades podem servir o próximo? É muito importante que dediquemos um tempo para focar a perfeição em nossas vidas, para afirmar a perfeição. Ainda ontem eu conversava com a minha esposa a respeito do deboche que muitos filmes fazem, e programas de televisão em geral, principalmente novelas brasileiras, debocham, ridicularizam a espiritualidade. Principalmente quando aparecem pessoas fazendo afirmações positivas: eu sou feliz, eu sou bonito, eu sou alegre, eu sou saudável. Sempre num clima de ridicularização. Pois bem, quando vamos nós mesmos fazer afirmações positivas, nos vem a imagem daquela crítica, daquela forma de ridicularização colocada nos programas de televisão que a gente vê, que nos são colocados. Mas eu digo para vocês, não há forma melhor de manter o foco do que na afirmação do eu sou. Se vocês precisam manter o foco de alguma coisa, e todos nós temos que achar o nosso foco, aquilo que nós queremos manifestar, precisamos dedicar tempo para afirmar: eu sou, eu posso, eu vou, eu quero, é assim que será, eu quero que assim seja e assim será. Seja na saúde, seja no que for. As barreiras estão aí para serem transpostas. E a palavra, a afirmação constante, é o que nos liberta, é a força que nós temos, porque a palavra é o grande poder. E principalmente, aproveitando esta época de Natal, para centralizar o foco da nossa atenção na consciência crística e firmar essa oportunidade agora para o ano inteiro, continuar focalizando assim. Com a ajuda de Jesus, nós conseguiremos expandir a consciência crística no planeta. Expandir o conhecimento da consciência crística e mostrar que as pessoas podem chegar a atingir uma plena consciência. A próxima pergunta vem do Leandro. Ele diz assim: eu sou Leandro de São Paulo, caros amantes da luz. Há algum tempo atrás tive acesso a uma informação sobre os mestres ascensos que me deixou confuso. Li que estes mestres seguem um caminho que é conhecido como fio da navalha. Seria o seguinte: eles pregam que não devemos fazer mal a nada ou a ninguém. Até aí tudo bem, quem quer seguir a luz não deve fazer mal a nada. Mas não para por aí. Segundo o ensinamento, não deveríamos fazer o bem. Pelo que entendido, que li, a lei do karma é tão perfeita que qualquer pessoa que esteja sofrendo hoje precisa mesmo passar pela situação negativa, pois fez mal antes. Os mestres, então, não interfeririam neste processo para não interferir no livre-arbítrio da pessoa naquela situação, o que me lembra que não se deve praticar a eutanásia, algo errado perante o karma. Li também que os mestres não interferem porque esta seria uma forma de viver harmoniosamente no universo, deixando que as pessoas transponham os obstáculos para conseguir a evolução pelas próprias pernas. O nome fio da navalha, então, viria do fato de ser estreitíssimo esse caminho entre o bem e o mal. Pergunta: isso é mesmo correto? Entendi bem? O que os senhores acham disso? Abraços a todos, Leandro. Leandro, nas escolas onde estudamos, os ensinamentos dos mestres ascensos ensinam que precisamos ir além do simplesmente não fazermos mal aos outros. Precisamos fazer o bem. O fio da navalha é comumente compreendido como o caminho do meio. Mas é muito mais do que isso. Para nos mantermos no caminho do meio, precisamos nos colocar sempre em uma posição de não exceder em nada, atenuando qualquer tendência ao exagero. Podemos e devemos ajudar o nosso próximo a vencer seu próprio karma e maus hábitos, porém não podemos fazer isso por eles. Isso é seguir o caminho do meio. Já o fio da navalha é uma posição onde todos nós, seres humanos, nos encontramos, sobre o fio de uma navalha, ou seja,
qualquer deslize e caímos para um dos lados. A guerra entre o bem e o mal, Armagedon, está alistando guerreiros de um lado e de outro. O bem alista seus guerreiros respeitando seu livre-arbítrio e exigindo uma postura correta, obediência, e o mal os alista sob coação e medo, com ofertas de prazer e poder. Em seu ditado, Falsos Ensinamentos Desmascarados, Pérolas de Sabedoria, volume 19, número 2, de 11 de janeiro de 1976, Kuthumi diz o seguinte, abre aspas, o propósito dos anjos caídos na divulgação dos falsos ensinamentos é estabelecer metas falsas, implantar na consciência dos homens as suas seduções, os seus desejos e as suas ambições, a fim de que os homens empreguem toda a energia que Deus lhes deu na consecução de falsas metas. Eles estão determinados a impedir que os homens sigam a única e verdadeira meta da vida. Estão determinados a destruir a visão da meta, a base racional dos logos que se refere a essa meta, e o desejo divino na alma de atingir a meta indicada por Deus. Os caídos têm usado todos os meios da busca intelectual e sensual para racionalizar a falsa meta e obliterar quase por completo da consciência dos homens a lembrança da meta. Sem o conhecimento da verdadeira meta, os homens não encontram nenhuma justificativa para entrar na senda que conduz à meta. Afinal, se não sabeis onde ides, por que tomar a estrada que vos conduzirá a esse lugar? Tomemos agora o fio da navalha da mente de Deus e, ponto por ponto, fio por fio, cortemos em pedaços os falsos ensinamentos dos caídos que proclamam a mentira de que a ascensão não existe, de que não há vida após a morte, de que não há imortalidade, futuro, passado ou presente, além da existência física vivenciada através dos sentidos. Que todos os devotos da verdade e da pureza comecem a remover da consciência e do meio ambiente as pequenas mentiras e as grandes mentiras que distorcem o verdadeiro sentido dessa vida, que deve ser vivida com a maior alegria de todas na Terra. Fecha aspas. No livro de ouro de Saint-Germain está escrito: o equilíbrio eterno é o caminho do meio, e o desejo de atingir este caminho o dirige e o mantém nele. No livro O Guia Prático para o Crescimento Espiritual de Elizabeth Klaproth está escrito: a senda óctupla é também chamada de caminho do meio. Gautama advogou o caminho do meio, porque aprendeu por experiência própria que os dois extremos, o da complacência sensual e o do ascetismo rígido, não conduzem à libertação. Podemos considerar a senda óctupla como 8 maneiras práticas de trilhar o caminho do meio e alcançar a libertação espiritual. Esta senda consiste na reta compreensão ou visão, reto propósito, reta palavra, reta ação, retos meios de subsistência, reto esforço, reta atenção e reta concentração ou meditação. Fecha aspas. Leandro, os mestres não podem ajudar, abençoar, orientar, sem serem chamados, devido à lei do livre-arbítrio. Mas quando nós vemos um irmão sofrendo, um karma pesado, ou mesmo que não seja pesado, nós podemos sim ajudá-los. Não só podemos, como devemos, como isso é bom para nós. Queima também transmuta nosso karma, porque nós, na mesma faixa vibratória de outros seres humanos, podemos magnetizar para este nível a luz dos mestres, a luz dos arcanjos, dos Elohims, dos anjos. Então eles não ajudam porque é lei, mas eles querem ajudar, podem ajudar e são nossos guias espirituais, mas precisam ser chamados. Por isso o chamado é tão importante. Nós podemos pedir para nós, para a humanidade, para a nossa família, pequena família, para a nossa família espiritual, para todos. Ok? A próxima pergunta vem da Rejane. Ela diz assim: boa tarde, Paulo e Lúcia, obrigado pelo trabalho que vocês vêm realizando. Segundo a um site que visitei, ele fala sobre Magnified Healing, que foi trazido à Terra por Kuan Yin. É uma técnica de cura que tem por objetivo transformar a humanidade no sentido de retirar o ser humano do seu sofrimento.
Vocês saberiam algo a respeito? Outra pergunta, Paulo e Lúcia, é sobre uma novena a Kuan Yin, na qual você oferece uma vela aromatizada todos os dias, durante 9 dias. Como não sei a procedência, eu gostaria de saber se vocês conhecem. Para finalizar, gostaria também de saber o que os mestres falam sobre terapias holísticas. Agradeço imensamente, fiquem na paz, eu sou Rejane. Rejane, querida, o ensinamento sobre Magnified Healing, ao que nos consta, foi dado pela deusa da misericórdia, Kuan Yin, a 2 mestras reikianas. Você pode, então, obter maiores informações sobre o assunto com os estudiosos em Reiki. E o mesmo vale para essa novena, que eu suponho seja do mesmo movimento. Quanto à última pergunta, sim, os mestres recomendam terapias holísticas, como medicina chinesa, acupuntura, doin, homeopatia, medicina ayurvédica e outras. Quando eu fiz o curso em Montana, fazia parte do currículo reflexologia e também um curso de primeiros socorros. Aliás, recomendamos a todos vocês, caros ouvintes, que tiverem uma oportunidade, fazer este curso de primeiros socorros, porque vocês podem, eventualmente, salvar vidas com esse conhecimento. O curso de reflexologia, mesmo que seja uma coisa básica, também é muito bom, porque ajuda no momento de aflição, de angústia, que você vê uma pessoa querida que está passando por um descontrole emocional ou físico, você tocar no pé da pessoa ali e trabalhar um pouquinho aqueles pontos que a reflexologia ensina, que atinge todos os órgãos do organismo ali pelos pés, você pode ajudar muito a equilibrar. Mas tem muitas outras terapias também muito boas, e a gente quer ver se leva aqui no nosso programa de entrevistas alguma coisa a mais nesse sentido. Já tem, se você ouvir nossas entrevistas online, tem uma com o professor Pedro Denay sobre terapia alternativa natural. O Rogério nos mandou um e-mail dizendo o seguinte: boa tarde, amigos Paulo e Maria Lúcia. Em diversos programas ouvi vocês falarem sobre a eficácia de colocar o CD de decretos tocando no ambiente. Pergunto, se o aparelho tem 3 saídas de caixas de som, uma em cada cômodo, é contado como 3 pessoas e há uma dispensação de 3 vezes 3 nesse caso? Seria 9 pessoas decretando? No trabalho não posso deixar tocando em caixas de som, mas deixo ligado no fone de ouvido. Nesse caso também é válido? Muito agradecido, Rogério de São Paulo. Rogério, os mestres dizem que colocar um CD dos decretos ou com a voz dos mensageiros, quando estão dando ditados, faz o efeito de 70% do que foi gerado na origem da gravação. Tenho que concordar com sua criativa e divertida pergunta, porque realmente, se uma saída de som tem X efeito, 3 tem o triplo. O que você acha disso, Maria Lúcia? Olha, eu achei muito inteligente a pergunta dele, mas eu realmente não sei responder isso não. Com certeza, é melhor você deixar um som ligado com os decretos do que não deixar. Rogério, a oração pelo fone de ouvido vale sim. Do mesmo jeito, você pode até mesmo colocar o aparelho dentro de uma gaveta no escritório, baixinho, deixar ali entreaberta só um pouquinho, que tem seu valor. Isso é muito comentado lá na Summit em Montana, porque as pessoas utilizam muito os fones de ouvido e essas perguntas sempre vêm e os mensageiros respondem direitinho. A próxima pergunta vem da Tatiana, ela diz assim: olá, meu nome é Tatiana, eu sou de Guarulhos, eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Há anos que eu busco um caminho espiritual, pois sinto a necessidade de um guia. Mas até hoje não consegui me encontrar. Não concordo com muitas das religiões do país e nenhuma me preencheu completamente. Conheci uma pessoa, há 6 meses, que estuda a Grande Fraternidade Branca há anos e me apresentou a mesma. Tenho escutado todas as semanas a rádio, tenho gostado muito, porém eu gostaria muito de saber por onde começo e como eu posso pedir aos mestres ascensos o meu verdadeiro caminho espiritual, para que eu encontre o meu verdadeiro caminho, pois me sinto só e desamparada e nos últimos tempos tenho passado por situações desagradáveis, inclusive espirituais. Desde já agradeço, Tatiane. Tatiane, querida, se você ainda está com dúvida depois de ter conhecido a nossa página, escreva uma carta ao amado Saint Germain, peça a ele para te responder todas essas perguntas que você fez,
Faça um período de orações, assine teu nome completo e depois queime a carta. Agora, o estudo em nossa página deve ser iniciado pelo livro Razão de Viver. Você verá neste livro que nós passamos as mesmas dúvidas e busca que você está passando. A partir daí, depois do estudo desse livro, de lê-lo 2 vezes, ficará mais fácil para o estudante, para você, entender os ensinamentos, as aulas do site e a praticar os exercícios da palavra sagrada. O conhecimento da lei traz paz e confiança ao coração do estudante. Neste livro, você aprenderá a conhecer e aplicar a lei de Deus na sua vida. E depois disso, você encontrará muita facilidade de compreender também os livros de Elizabeth Clare Prophet, que são maravilhosos, mas são muito condensados, têm muito ensinamento. Então, este livro, Razão de Viver, foi feito para preparar as pessoas para que elas possam ter uma compreensão muito boa dos ensinamentos de Elizabeth e Mark Prophet. Além do livro, muito bem dito por Maria Lúcia, o livro Razão de Viver, a gente sempre indica para vocês começarem pelas 8 primeiras aulas lá no nosso botão ensinamentos da nossa página. Elas dão uma boa direção para vocês se encontrarem. Para concluir, queremos informar que não vendemos mais nada em nosso grupo de estudos. Hoje, o acesso é totalmente gratuito e todos os CDs que eram vendidos estão liberados para download diretamente da página de cada um dos decretos e mantras. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.